E se eu te dissesse que a verdadeira confiança não tem absolutamente nada a ver com se sentir pronto, mas sim com agir mesmo estando apavorado? Você provavelmente já se sentiu paralisado pelo medo, pensando demais em cada decisão, questionando se algum dia será bom o suficiente. A verdade nua e crua é que a maioria de nós vive esperando por uma coragem mágica que simplesmente nunca chega. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar exatamente como transformar o medo no seu maior aliado. Vou te mostrar o método prático, baseado na sabedoria milenar estoica, para hackear a sua mente e construir uma autoconfiança inabalável. O que você vai aprender aqui hoje tem o poder de quebrar de vez esse ciclo destrutivo de dúvidas que te impede de avançar na vida. Antes de mergulharmos profundamente nisso, se você está realmente comprometido em ser a sua melhor versão, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like. Vá até os comentários e digite a frase "A ação vence o medo" para afirmar esse compromisso com você mesmo. Essa pequena atitude já é o seu primeiro passo prático em direção ao crescimento pessoal e à quebra da paralisia da análise. Você certamente já ouviu aquele velho conselho que diz: finja até conseguir. Mas sejamos totalmente honestos aqui. Com que frequência isso realmente funciona? Claro, você pode forçar um sorriso, entrar em uma sala com a postura erguida e agir como se tivesse tudo sob controle. Mas no fundo, você sabe que é apenas uma máscara frágil. Você ainda está morrendo de medo e duvidando de si. A autoconfiança não é algo que você possa simplesmente falsificar ou fingir ter quando a insegurança grita internamente. Não se trata de uma atuação teatral. Trata-se de aparecer e fazer o que precisa ser feito, independentemente do pavor que você sinta. Fazer aquilo que te assusta, mesmo quando você se sente completamente despreparado, é o único teste verdadeiro e real de confiança. Em um mundo saturado de gurus de autoajuda e palestrantes motivacionais que gritam para você apenas acreditar em si mesmo, é muito fácil cair na armadilha de achar que a confiança surge do pensamento positivo ou da validação externa. Mas a dura realidade é que ela não funciona assim. A confiança real é algo que você constrói com suor e tempo, não algo que você adquire num passe de mágica. O estoicismo nos ensina uma lição brutal, porém libertadora. A verdadeira confiança nasce de encarar o desconforto de frente. Ela não brota quando evitamos as coisas que nos causam frio na barriga, mas sim quando nos inclinamos na direção delas. É sobre sentir o coração acelerar, as mãos suarem, aceitar essa biologia do medo e ainda assim dar o próximo passo com total intencionalidade. O imperador e filósofo estoico Marco Aurélio escreveu uma vez que o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Essa frase carrega um poder transformador absurdo. Significa que cada desafio que você enfrenta, cada obstáculo, cada momento de dúvida paralisante é exatamente a matéria-prima necessária para forjar a sua confiança. O problema é a solução. Aquele desconforto que você passa a vida inteira tentando evitar, aquelas situações que parecem estar te segurando para trás, são, na verdade, as únicas ferramentas capazes de moldar o seu caráter. São elas que vão te transformar em alguém capaz de lidar com qualquer tempestade. A confiança nunca foi sobre eliminar o medo da sua vida, mas sim sobre agir vigorosamente apesar da presença dele. É sobre entrar naquela reunião difícil, assumir aquele novo projeto desafiador ou falar na frente daquela multidão, mesmo quando seu coração parece que vai saltar pela boca. Não é a ausência de medo que te faz uma pessoa confiante, é a sua disposição inegociável de entrar em ação mesmo tremendo. Você quase nunca vai se sentir totalmente pronto, e entender que isso é normal é libertador. A grande verdade é que, quanto mais tempo você passa esperando que a confiança apareça magicamente na sua porta, mais tempo você permanece estagnado no mesmo lugar. Ela não é um ônibus que você espera no ponto, e definitivamente não é algo que você possa disfarçar. É um troféu invisível que você precisa conquistar diariamente, através de ações consistentes fora da sua zona de conforto. Quanto mais você bate de frente com o seu medo, mais você percebe que ele é como um monstro de sombra. Parece gigante de longe, mas diminui quando você se aproxima. Você começará a notar que aquelas tarefas e situações que antes considerava absolutamente impossíveis vão se tornando cada vez mais fáceis e naturais com o passar do tempo.
É exatamente assim que a mecânica da confiança opera. A confiança se constrói através da repetição incansável. Trata-se de provar para si mesmo, dia após dia, que você é perfeitamente capaz de fazer coisas difíceis. E você não consegue essa prova lendo dezenas de livros ou assistindo a inúmeros vídeos motivacionais, mas sim executando de fato as coisas que te desafiam. No começo, vai parecer estranho, desajeitado e até um pouco constrangedor. Você certamente vai questionar se é realmente capaz de dar conta do recado. Mas confie em mim, esse sentimento de dúvida não é uma falha no seu sistema, é algo perfeitamente normal. Todos nós experimentamos isso em algum grau. O que realmente separa as pessoas que crescem e vencem daquelas que permanecem presas e frustradas é a simples habilidade de agir apesar desse desconforto gigante. Pense nisso por um instante. Quando você era apenas uma criança aprendendo a dar os primeiros passos, você por acaso esperou até se sentir totalmente confiante e mestre em equilíbrio antes de tentar andar? É óbvio que não. Você simplesmente foi lá e tentou. Deu um passo desajeitado, caiu, levantou, deu outro, e eventualmente estava correndo pela casa. A confiança não veio da espera, mas da ação. A confiança, portanto, não é um destino final onde você chega e pode finalmente descansar. Ela é uma jornada contínua e infinita. Não se trata de ser perfeito o tempo todo ou de nunca mais sentir um pingo de dúvida na vida. Trata-se de aprender a abraçar a incerteza do desconhecido, de fazer aquilo que te apavora e de continuar aparecendo na arena, mesmo quando você se sente despreparado. É sobre confiar cegamente que, a cada novo passo dado no escuro, você está se tornando uma pessoa muito mais forte e resiliente. E cada vez que você executa uma ação que te assusta, você está entregando uma prova irrefutável para a sua própria mente de que é capaz de muito mais do que jamais imaginou ser possível. Pare de esperar por um alinhamento perfeito dos planetas para começar a agir. Pare de nutrir a falsa esperança de que a confiança vai simplesmente brotar do nada em uma manhã ensolarada. Tome uma atitude agora mesmo. Faça com medo mesmo. Construa a sua confiança através daquelas pequenas e simples ações cotidianas que te esticam um pouco além da sua fronteira de conforto. E enquanto você faz isso, grave esta regra de ouro profundamente na sua mente para não esquecer. O exato desconforto que você está sentindo agora, aquela vontade de desistir e voltar para o que é seguro, é o próprio fogo que vai forjar a sua transformação. Cada vez que você encara essa fogueira de frente, você dá um salto gigantesco para mais perto da pessoa extraordinária que deseja se tornar. A confiança nunca foi e nunca será sobre ser alguém totalmente destemido e livre de medos. A confiança trata-se única e exclusivamente de ter a coragem necessária para agir, apesar de todo o medo que grita dentro da sua cabeça. E essa é uma escolha que você pode começar a fazer exatamente agora, neste exato segundo. O que realmente está te impedindo? Dê esse primeiro passo hoje. E se você ainda se pergunta de onde surge a verdadeira confiança, saiba que a resposta é muito clara. Ela não brota daquela leitura extra de um livro de autoajuda ou de ficar repetindo afirmações vazias em frente ao espelho toda manhã. A confiança genuína não é de forma alguma um mero sentimento passageiro. Ela é o resultado direto de entrar em ação, construída sobre o pilar inabalável de atitudes consistentes e propositais. Você jamais acordará subitamente confiante em um belo dia. Você a forja lentamente, ao se colocar em situações extremamente desconfortáveis e ao cumprir com as promessas que fez a si mesmo, mesmo estando exausto. Toda vez que você se obriga a agir, ignorando completamente o pavor que toma conta de você, você está basicamente reconfigurando o seu cérebro. A autoconfiança funciona exatamente como um músculo. Quanto mais exigido, mais forte ele fica. O grande filósofo estoico Sêneca capturou essa essência de maneira brilhante quando afirmou que nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que na própria realidade. Pense bem, quantas oportunidades incríveis você já deixou escapar simplesmente porque sua mente começou a projetar o pior cenário possível? O nosso cérebro adora criar catástrofes irreais que dificilmente vão acontecer de fato. Na grande maioria das vezes, a realidade passa muito longe de ser tão aterrorizante quanto a sua mente assustada faz parecer. Quanto mais você entra em ação, mais clara fica a percepção de que aquele medo paralisante era apenas um fantasma criado pela sua própria imaginação. E é exatamente no momento em que você confronta esses fantasmas ilusórios que a sua confiança cresce de verdade.
Ao olhar para trás e perceber que você continua de pé e ainda mais forte após enfrentar o desconhecido, uma nova crença se instala em você. A confiança não é um prêmio para quem evita o desconforto, mas sim a recompensa de quem mergulha nele repetidas vezes. Cada atitude corajosa, seja tomar uma decisão complexa ou falar numa reunião, serve para provar que você dá conta do recado perfeitamente. Na próxima vez que uma situação semelhante surgir, o frio na barriga será infinitamente menor, justamente porque o seu cérebro já registrou aquela experiência anterior. Você começa a colecionar provas irrefutáveis de que é plenamente capaz de lidar com o imprevisto. Quanto maior for esse seu arquivo de evidências de superação, maior e mais inabalável será a sua crença nas próprias habilidades. Você precisa entender que o treinamento para ser alguém seguro de si passa pela execução, não pela reflexão excessiva. É muito cômodo olhar para uma pessoa que esbanja autoconfiança e presumir que ela já nasceu com esse dom especial. Mas a dura realidade é que ela provavelmente derramou muito suor, executando um trabalho incrivelmente duro e desconfortável nos bastidores que você não enxerga. Essa pessoa aprendeu a se colocar em movimento mesmo naqueles dias em que a vontade era zero. O segredo nunca foi esperar o momento ideal para se sentir totalmente preparado, mas sim começar a agir quando se sente mais despreparado. É sobre confiar no processo e saber que você vai aprender enquanto avança. Cada pequena atitude tomada constrói uma base de confiança inquebrável em si mesmo. Você prova diariamente a si mesmo que consegue dominar o caos, e essa confiança íntima é o verdadeiro núcleo da segurança pessoal. A autoconfiança não é uma dádiva que cai no seu colo, é uma conquista que você extrai à força através de cada passo dado. Não espere pela sorte, faça o que precisa ser feito, mesmo quando todas as probabilidades parecerem estar totalmente contra os seus objetivos. Cada vez que você esmaga a vontade de recuar, escolhendo a ação ao invés da hesitação, você revela a si mesmo uma capacidade oculta gigantesca. E falando em não recuar, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar as coisas por uma nova ótica, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir isso. Vamos crescer e evoluir juntos nessa. A chave mestra para destravar o seu potencial não está escondida no momento perfeito ou na aprovação de terceiros, mas sim nas escolhas diárias que você faz. Quanto mais movimento você gera, mais a sua confiança se expande. Então, pare definitivamente de esperar pelo cenário ideal e comece a agir agora mesmo. Atravesse a barreira do medo e confie que a força que você procura está logo ali. Você já tem dentro de si todas as ferramentas necessárias para começar a erguer essa muralha de segurança emocional. Lembre-se daquela sensação sufocante, o coração batendo rápido, as mãos suando frio e uma voz irritante sussurrando na mente que você vai fracassar miseravelmente. Essa voz nada mais é do que o puro medo, e embora ela costume gritar bem alto, ela quase nunca tem qualquer razão. Os grandes pensadores estoicos compreendiam que o pavor é, na grande maioria das vezes, uma mera ilusão. É uma projeção dramática sobre o que poderia dar errado, e não um fato real do que vai acontecer. Diante dessa tempestade interna, a escolha é 100% sua. Você pode dar ouvidos a esse ruído mental paralisante, ou pode adotar uma postura desafiadora e agir independentemente do barulho. Ao escolher a ação, você manda um recado muito claro para o seu medo. Ele não manda na sua vida. Você assume as rédeas da situação e, como consequência direta, solidifica a sua coragem. Comece a tratar o medo como ele realmente deve ser tratado, apenas como um sinalizador do seu corpo. Ele não é um muro intransponível, nem uma placa de pare, mandando você desistir de tudo e voltar correndo. Ele é, na verdade, um aviso maravilhoso de que você está esticando os seus próprios limites, prestes a entrar em uma zona de crescimento extremo. Esse desconforto surge sempre que pisamos em territórios inexplorados, e é justamente nesse solo desconhecido que a segurança absoluta é forjada. Quanto mais você repete esse ciclo, mais entende que tremer faz parte do jogo e não define o seu valor. Toda vez que você pisa na zona de terror, sai de lá um pouco mais letal e resiliente. Puxe pela memória um momento em que você precisou enfrentar algo que te deixava aterrorizado. Podia ser uma conversa difícil com alguém, uma escolha drástica ou um projeto de risco. Lembre-se muito bem do pânico que sentiu logo antes de dar aquele passo. Aquele medo era incrivelmente real e palpável, não era? Mas
Logo após ter executado a ação e passado pela tormenta, um sentimento indescritível de orgulho, alívio e pura vitória invadiu o seu peito. Certo? É exatamente assim que se constrói um caráter inabalável. Não surge do além como num passe de mágica. É uma recompensa conquistada com muito suor, e quanto mais vezes você enfrentar o que te assusta, mais vai hipertrofiar esse músculo emocional. O medo não é só um obstáculo, é uma incrível oportunidade para refletir sobre si mesmo. Quando aquele nó no estômago surgir, entenda que é um chamado claro para evoluir. Em vez de fugir, respire fundo e pergunte: qual é a pior coisa que pode acontecer? Na maioria esmagadora das vezes, o cenário desastroso imaginado existe puramente dentro da sua própria mente ansiosa, longe da realidade concreta. Nós imaginamos consequências apocalípticas, mas a realidade mostra que quase sempre sobrevivemos e muitas vezes prosperamos após esse desconforto. Cada vez que você sobrevive a um episódio aterrorizante, o seu subconsciente anota que você aguenta muito mais pancada do que imaginava. É exatamente por meio de pedras e de alguns espinhos difíceis que a sua verdadeira e inabalável coragem floresce. Caminhos fáceis e confortáveis nunca formaram líderes implacáveis. É o confronto direto com a adversidade que nos molda de verdade. Isso não significa que o seu objetivo deva ser se tornar alguém completamente isento de temores. A meta nunca foi eliminar o medo do radar, até porque o frio na barriga sempre continuará existindo de forma constante toda vez que você se deparar com uma nova montanha. Os grandes mestres estoicos jamais tiveram a pretensão arrogante de erradicar as próprias emoções humanas. O que eles buscaram, com disciplina implacável, foi o domínio absoluto sobre a resposta a esses sentimentos. Sentir aquele frio na espinha diante de um projeto inédito é perfeitamente normal e esperado. A grande e monumental diferença agora é que você não vai mais paralisar por causa disso. Você simplesmente seguirá em frente, esmagando a hesitação. Cada nova atitude que você toma reafirma uma verdade inquestionável. O seu medo não passa de um degrau na sua escalada e nunca uma parede de concreto bloqueando a via. Compreenda que o pavor não é um inimigo mortal querendo te destruir. Ele é apenas um lembrete vibrante de que você está rompendo fronteiras e expandindo seus limites. Portanto, quando a ansiedade bater à sua porta novamente, não fuja correndo. Encare-a de peito aberto. Reconheça a sua presença ali, mas faça exatamente o que precisa ser feito de qualquer maneira. Cada vez que você age assim, a sua autoconfiança expande. E por que será que somos tão obcecados por dar saltos gigantescos e perigosos de uma só vez, em vez de focar no progresso diário e constante? Talvez seja a ilusão sedutora do sucesso rápido, aquele sonho infantil de conquistar algo grandioso sem derramar uma única gota de suor. Mas a verdadeira segurança pessoal jamais é forjada em gestos teatrais ou metas completamente fora da realidade. Ela é lapidada nos mínimos detalhes do seu cotidiano, naquelas pequenas e silenciosas vitórias que você conquista de forma extremamente consistente. Cada micropasso que você dá em direção ao seu objetivo, por mais invisível que pareça para o mundo, é um triunfo absoluto. Essas atitudes discretas funcionam como pequenos depósitos na sua conta bancária de crença pessoal. Com o passar dos meses, esses investimentos se acumulam de uma maneira tão absurda que geram um resultado infinitamente maior do que o esperado, transformando a sua vida. Essas vitórias minúsculas se empilham silenciosamente e quando você menos espera, percebe que avançou quilômetros sem nem se dar conta do esforço. Uma mudança profunda começa a operar dentro de você. Aquilo que outrora parecia um sonho inatingível e distante, começa a se tornar algo palpável e totalmente ao seu alcance. A sua convicção interna se fortalece de forma orgânica e muito poderosa. É extremamente fácil subestimar o poder monumental desses pequenos avanços diários, mas eles representam a engrenagem mais vital de todo o processo. Eles são a prova viva e irrefutável de que você suporta a dor do desconforto e que consegue destroçar qualquer obstáculo que ouse cruzar o seu caminho. É justamente através desses passos formiguinha que a base de uma confiança inabalável é erguida. Pare por um breve segundo e analise a última grande conquista que você teve na sua vida. Por acaso ela foi o resultado de uma única cartada mágica e arriscada? Ou foi a coroação de dezenas de pequenos esforços diários e repetitivos? Com absoluta certeza, foi a segunda opção. Seja ao dominar um novo idioma, melhorar a sua forma física ou aprender uma habilidade, o sucesso veio de forma gradual.
Você definitivamente não acordou iluminado em uma terça-feira, sabendo absolutamente tudo. Você ralou muito por aquilo, e a cada novo dia de esforço contínuo, a sua fé na própria capacidade de vencer foi se multiplicando. Os antigos filósofos sabiam perfeitamente que a verdadeira excelência nunca surge da noite para o dia. Eles cultuavam a paciência extrema, a disciplina de ferro e a repetição. Sêneca afirmava com convicção que nenhum homem jamais alcançou a sabedoria por mero acaso. A autoconfiança, assim como a inteligência, é regada com suor e prática reflexiva diária. E por falar em investir no seu crescimento, se você está gostando dessa jornada, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e comente algo que você vai começar a mudar hoje na sua própria vida para se fortalecer. A sacada aqui não é ficar paralisado aguardando o alinhamento perfeito dos astros ou a oportunidade de ouro cair no seu colo. É sobre fazer o melhor possível exatamente onde você está, usando as armas que tem nas mãos agora. Quanto mais você entra no campo de batalha, mais destemido você se torna. Não porque virou um gênio, mas porque já provou o seu próprio valor nas trincheiras repetidas vezes. Como você pode aplicar esse conceito poderoso agora mesmo? Comece pegando aquele seu objetivo gigantesco e intimidador e o quebre em pedaços minúsculos e fáceis de digerir. Em vez de colocar nas próprias costas a pressão insuportável de mudar de vida em 24 horas, concentre-se unicamente naquilo que você pode executar hoje, nesta exata tarde, para se aproximar 1 milímetro do seu alvo. Se a sua grande ambição é ser promovido no trabalho, pare de olhar apenas para o cargo final. Foque no micro. O que você pode entregar nesta semana para se destacar da manada? Talvez assumir uma tarefa chata que ninguém quer ou pedir um feedback sincero ao seu chefe. Essas atitudes isoladas podem parecer irrelevantes, mas juntas, elas te tornam absurdamente mais visível, competente e confiante. Dar pequenos passos também significa que você se liberta daquela maldição do perfeccionismo. Esperar que tudo esteja milimetricamente favorável só vai te causar paralisia. E você corre o risco de passar a vida inteira sem sair da linha de largada. A perfeição é uma mentira sedutora. O que importa de verdade é o progresso nua e cru, e qualquer avanço mínimo para frente já é uma vitória colossal. Cada vez que você toma a decisão consciente de agir, por menor que seja o movimento, você gera uma inércia poderosa a seu favor. E esse impulso contínuo é o antídoto mais letal contra as suas próprias dúvidas internas. Fica praticamente impossível você continuar duvidando de si mesmo quando os resultados reais das suas atitudes começam a se materializar bem diante dos seus próprios olhos cansados. Nesse estágio, uma ficha gigante cai na sua mente. Você percebe que é altamente capaz e que sempre teve esse poder adormecido aí dentro. Fixe isto de uma vez por todas. A confiança não é um gene premiado que apenas os abençoados recebem ao nascer. Ela é o subproduto de um esforço metódico e persistente. Trata-se de engolir o orgulho e fazer o básico bem feito todos os santos dias sem falhar. É simplesmente sobre aparecer para lutar por você mesmo. Arregaçar as mangas, suar a camisa e deixar que as suas ações falem muito mais alto do que as suas inseguranças. Portanto, largue essa mania de aguardar o momento épico e dê apenas um passo hoje. Qual é a única coisa que você pode realizar neste exato minuto para encurtar a distância entre quem você é hoje e o gigante que deseja se tornar? Pode ser um simples e-mail engavetado, iniciar uma conversa espinhosa ou apenas reservar 10 minutos para refletir em absoluto silêncio. São esses fragmentos de coragem que vão pavimentar a grande estrada da sua transformação pessoal. E conforme você vai executando, ficará chocado com a velocidade em que a sua postura mudará. Um dos pilares mais fundamentais da filosofia estoica é a virtude moral. A virtude nada mais é do que o hábito de fazer o que é correto, mesmo quando dói. Mesmo quando a vontade é de desistir. A mecânica da confiança opera sob a mesma exata premissa. Ela nunca cai do céu como num passe de mágica num domingo de manhã. Você a forja na base da marretada, repetindo processos desconfortáveis exaustivamente até que eles se tornem parte indissociável da sua nova identidade. Ninguém levanta da cama sentindo-se o dono do mundo por acaso. Você acorda e faz uma escolha deliberada de tomar atitudes que destroem a sua bolha de conforto. Essa é a rocha sobre a qual a verdadeira segurança emocional é construída.
Os estoicos tinham plena consciência de que cultivar hábitos difíceis era o preço inegociável para se viver uma vida com propósito e blindada contra as adversidades. É muito sedutor e fácil fazer apenas aquilo que não exige esforço, o que já dominamos perfeitamente. Mas os grandes mestres estoicos focavam obstinadamente em abraçar o caminho mais árduo, principalmente quando a preguiça batia forte. E se você falhar, esse é o fantasma que assombra a mente de todos nós em algum momento. O pavor de dar errado e colocar tudo a perder pode ser sufocante. Especialmente quando dedicamos nosso sangue e suor em um projeto, a ideia do fracasso nos paralisa. Mas aqui está o grande segredo. Falhar não é o ponto final da sua história, é apenas um capítulo obrigatório do processo. Na verdade, a falha é o ingrediente mais indispensável para o seu crescimento. Os sábios da antiguidade enxergavam as quedas por uma lente completamente diferente da nossa. Enquanto a massa foge desesperada do erro, eles o viam como uma escola implacável, um degrau sagrado para se tornar mais inteligente e letal. Quando você tropeça e cai, você absorve lições valiosas que o sucesso jamais seria capaz de te ensinar. Você descobre exatamente o que não funciona, os buracos que deve desviar na próxima tentativa e onde precisa urgentemente afiar as suas habilidades. Ter clareza das suas próprias fraquezas é tão vital quanto reconhecer os seus pontos fortes. O erro te fornece dados brutalmente honestos e um feedback prático sobre as suas estratégias. Ele escancara os seus defeitos e te entrega a chance de ouro de corrigi-los. Entenda que a derrota temporária é a sua mentora mais severa e leal. Não fuja dela, encare-a. O fracasso nunca define quem você é. O que realmente dita o seu valor é a forma como você se levanta após o tombo. Olhe para os indivíduos mais formidáveis da história, seja nos esportes, nos negócios ou na vida. Você realmente acredita que eles atingiram o topo do mundo sem colecionar centenas de tropeços humilhantes pelo caminho? É óbvio que não. Eles sangraram, cometeram falhas grotescas e bateram de frente com muros de pedra. A diferença é que, em vez de chorar e ver a falha como o apocalipse, eles a usaram como combustível de foguete para acelerar ainda mais. Os estoicos dominavam essa mentalidade de aço. Eles sabiam que não podemos controlar os ventos do destino, mas temos controle absoluto sobre como ajustamos as nossas velas. A nossa reação imediata à adversidade é o que vai esculpir o nosso futuro brilhante. É natural sentir o golpe e interpretar o erro como uma prova da nossa própria incompetência. No entanto, o estoicismo nos ensina que o fracasso é meramente um acontecimento isolado e jamais uma medida exata do nosso valor como seres humanos. Ele é só uma lombada no longo caminho rumo à maestria. A cada nova queda que você sofre, a sua bagagem de experiência e casca grossa aumentam demais. Você se torna infinitamente mais preparado para triturar o próximo desafio que ousar aparecer na sua frente. Em vez de tremer diante da possibilidade de errar, force uma mudança brusca na sua perspectiva mental. Pare de se torturar perguntando: e se der tudo errado? E comece a se questionar furiosamente: o que eu posso extrair de valioso dessa situação para me tornar uma máquina imparável? Ao enxergar os obstáculos como aulas particulares obrigatórias e não como punições divinas, as correntes do medo começam a se despedaçar. Você entende que falhar não significa falta de capacidade, mas sim que você teve a audácia de tentar. É a prova incontestável de que você está estourando as suas próprias bolhas e se forçando a melhorar. A dor nos ensina sobre a nossa verdadeira resiliência. Nunca teremos domínio sobre os resultados externos, mas temos o dever de não deixar que uma derrota temporária nos rotule. Você vai permitir que um tropeço acabe com a sua autoestima? Ou vai usá-lo para forjar uma armadura impenetrável? Ninguém chega ao topo da montanha sem escorregar nas pedras. O segredo da autoconfiança indestrutível não é desviar das falhas, mas aprender a cair com estilo. Como você pode usar os escombros da derrota para construir o seu castelo? Quanto mais você abraça os reveses como mestres severos em vez de carrascos, mais a sua confiança vai explodir de forma exponencial. Cada erro será apenas um lembrete pulsante de que você continua vivo e no campo de batalha lutando. Então, da próxima vez que tudo der errado, pare de se chicotear mentalmente sem piedade. Dê um passo para trás, respire fundo e analise friamente o que deu errado. O que poderia ter sido feito melhor? Como essa nova sabedoria pode ser usada como arma no futuro? Lembre-se,
Os maiores campeões já provaram o gosto amargo da derrota infinitas vezes. Agora, preste muita atenção neste segredo monumental que quase todo mundo ignora. As suas emoções sempre seguem as suas atitudes, nunca o inverso. Essa é a verdade mais negligenciada e poderosa sobre a construção da autoconfiança e a chave de ouro para libertar o monstro que existe dentro de você. Uma multidão comete o erro trágico de aguardar eternamente pelo momento iluminado em que se sentirão absolutamente preparados e seguros. Esperam o medo evaporar, a incerteza sumir e a coragem divina invadir as suas almas. Mas a armadilha letal é esta: se você esperar por isso, vai esperar até morrer. A coragem não brota do chão espontaneamente. Ela é uma escultura que você talha através de atitudes bruscas. Se ficar aguardando o seu coração se acalmar para finalmente agir, você nunca sairá do lugar. A dura realidade é que você precisa se jogar no abismo primeiro. Você tem que se movimentar, mesmo estando em pânico. Ao abraçar o desconforto agudo e escolher agir apesar do terror paralisante, o seu cérebro acorda e começa a colher evidências sólidas de que você consegue sobreviver. A segurança mental não é um passe de mágica emocional. É alvenaria psicológica construída tijolo por tijolo a cada movimento ousado. O seu arquivo de vitórias cresce e a sua identidade passa por uma metamorfose extremamente brutal. De repente, ao olhar no espelho, você se enxerga como uma verdadeira força da natureza, alguém absurdamente capaz e destemido. O ponto cego da maioria é querer que a emoção venha antes do movimento. Epicteto resumiu isso de forma genial. Primeiro diga a si mesmo quem você deseja ser, e então simplesmente faça o que tem que ser feito. Defina a sua nova persona agora e haja de acordo com ela. Declare silenciosamente: eu sou inabalável e competente. E então passe a executar as tarefas difíceis que validam essa frase pesada. Não perca tempo buscando um sentimento místico de prontidão absoluta. Suas ações brutais de hoje vão moldar os seus sentimentos de amanhã. Toda vez que você confronta o perigo de frente, uma camada impenetrável de segurança envolve a sua mente ansiosa. O grande problema de esperar a coragem aparecer é a inércia destrutiva. Acreditamos na ilusão de que a motivação precede o esforço, mas caia na real. Você nunca estará 100% pronto para a guerra. A incerteza e o frio na barriga sempre serão os seus companheiros de jornada, pois essa é a essência do crescimento humano. Se você esperar a tempestade passar, o seu navio vai apodrecer no cais. O truque de mestre é levantar âncora e navegar no meio do furacão de qualquer jeito. Quanto mais você bate de frente com a vida, mais você adestra a sua mente para devorar problemas. É no fogo da ação violenta que os seus sentimentos finalmente se alinham com a sua postura. Indivíduos formidáveis e blindados operam exatamente assim. Eles forçam a situação a acontecer, metendo a mão na massa suja. A confiança é um troféu ensanguentado que você arranca da vida um passo de cada vez. Quando você atingiu o seu último grande marco, por acaso você se sentia invencível no início? Dificilmente. Você provavelmente estava suando frio e duvidando de tudo, mas engoliu seco e foi até o fim. E no processo de execução e dor, a sua coragem se expandiu. A confiança não é algo estático, é um organismo vivo. Ela cresce na dor enquanto você se atira no abismo. Portanto, não perca mais um segundo aguardando um momento de prontidão ideal. Ele não existe. A sua hora de agir e forjar o seu caráter é agora. E para continuar blindando a sua mente e se desenvolvendo, clique agora mesmo em um dos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Continue aprendendo, crescendo e melhorando sem parar. Te vejo lá.